No Brasil, a gente recebe notícias aí sobre um momento delicado na China. Então, o que a gente ouve aqui é que o país está vivendo ao mesmo tempo, uma onda de protestos contra o isolamento social, que lá foi aplicado de fato e a sério, né? E uma nova onda de Covid. E aí seria esse momento assim meio contraditório e difícil de administrar. Aí, tá lá ele. Cadê? Bom dia, bom dia. Bom dia aí, né, meu caro? Vamos lá. Deixa eu só contar a história aqui rapidamente. Eu mencionei aí na abertura, né, a maneira como a gente recebe essas informações. Aí, recentemente, eu fiz um compilado aqui no Meteoro com, acho que, UOL, Folha de São Paulo, CNN Brasil. Pô, no UOL tem umas reportagens bem legais do Universa sobre o isolamento social na China e tal, né? E aí o Felipe, eu acho que viu esse conteúdo e falou, o Meteoro poderia ter me convocado para falar a respeito desse assunto. E aí ele se ofereceu, azar o dele, tá aí agora, se ferrou. Vai ter que me explicar tudinho. O Felipe tá na China, para quem não tá ligado, né? Produz conteúdo aí também, procura o Felipe nas redes, mas queria entender isso, assim, porque quando falam, tem protesto na China contra o isolamento social. Eu não sei, Felipe, em que medida. Porque alguém poderia chegar para um chinês e falar, no Brasil tem protesto contra a saída do Bolsonaro do governo. E aí, sei lá, alguém pode achar que a sociedade brasileira realmente está inteira putaça com a saída do Bolsonaro, sacou? Teve protestos até a primeira semana de dezembro, fim da última semana de novembro, porque a gente vem na Covid-0 com força mesmo no ano passado até esse ano. Não foi assim pesado em 2020 até a primeira metade de 2021, foi tranquilo. Tanto que eu fiz 2, 3 testes PCR até essa parte do ano, né? Do ano passado para cá, de outubro do ano passado para cá, eu fiz mais de 200. E aí o que aconteceu foi que a Omicron começou a espalhar em várias cidades grandes. E aí a gente tem cidades na China com 30 milhões de habitantes, 26 milhões, 20 milhões, ao mesmo tempo, várias cidades com lockdown. E nessas medidas tinha, por exemplo, precisar de teste negativo para pegar transporte público. Aí imagina que você tem que trabalhar todo dia, você precisa de um teste de 24 horas todo dia para poder trabalhar. Isso foi criando um estresse, as pessoas não podiam viajar. E aí aconteceu aquele acidente lá em Urumqi, que foi o incêndio, onde morreram 10 pessoas e tal, e o caminhão de bombeiros não pôde chegar a tempo no prédio, porque tinha algumas medidas restritivas, a rua era estreita, e foi o estopim para vários protestos acontecerem pelo país ao mesmo tempo. E nisso o governo viu, e a minha província, onde eu moro, né, que eu estou, na verdade, em Harbin agora, que é no norte da China, mas eu moro em Guangdong, no sul, eles começaram a tirar os testes, o povo começou a andar sem máscara, os políticos, né, para mostrar que agora já não era mais tão grave, e as coisas começaram a mudar na primeira semana de dezembro. E desde lá, agora a gente está na primeira onda nacional de Covid. Mas, assim, não foram só os protestos. Teve o congresso do partido, que aconteceu em outubro, e a economia da China, que está numa previsão de queda cada vez maior. Então, tudo isso junto fez o país sair da política de zero Covid de uma vez só. Tá, mas como é que você avalia a questão da onda nova e tal, que estaria agraçando o país e oferece risco para o mundo? Que essa é a preocupação aqui, né? A notícia vem com um viés meio egoísta, assim, né? Na China a Covid está torando de novo. Daqui a pouco aqui vai torar também e tal. Como é que tá isso, Felipe? Assim, tá no país inteiro, né? E essa onda vai demorar um tempo ainda. A gente tem aí o Ano Novo Chinês daqui 3 semanas, que deve ser a segunda onda, porque é a maior migração humana que existe, né? Serão 2 bilhões de pessoas viajando pela Ásia. É engraçado assim, eu estava na Itália até em novembro e eu peguei Covid na Itália. E não tinha controle nenhum. Eu estava positivo, eu poderia viajar, eu podia ir para qualquer lugar. Agora a Itália Milão, né, que é onde eu estava, está exigindo teste de Covid para chineses. Então, quer dizer, se você pega Covid na Itália, na Europa, não tem restrição nenhuma. Eles não exigem teste de Covid de quem vem dos Estados Unidos, que tem mais de 100 mil casos por semana. Entendi. Mas, por que a China agora, né? Tem um nome para isso, né? Isso não é só os Estados Unidos, o Japão, tá todo mundo exigindo. Porra, é xenofobia até com o vírus, rapaz. Né? Só pode ter xenofobia e orientalismo, né? Pois é. O Átila Yamarino falou disso, né? A gente não tem como saber se realmente vai surgir alguma cepa nova e se vai ser mais grave ou não. Não dá para saber, né? Tá. Agora vem cá,
de novo, os protestos, qual é a medida para isso? Assim, de que tamanho é esse troço? Entendeu? Ou isso desestabiliza de alguma forma o governo do Xi Jinping? Difícil, né, cara? Não, mas já acabou, né? Os protestos foram só naquela época, já Já acabou, era, não acabou. tem mais. Ah, tá. Já era, já. Não tem mais, tanto que não tem mais notícia, não tem mais vídeo, não tem mais nada, né? Já acabou, foram só aquela época. Não vai desestabilizar nada. Foram os maiores protestos desde a Tiananmen Square, da Praça Celestial, né, em 1989, mas com relação ao partido não vai mudar nada. E é interessante que o protesto de Xangai foi organizado num grupo de Telegram, com um jornalista da CNN, da Rádio Free Asia, no grupo, e eles mandavam procurar um estrangeiro para procurar um estrangeiro no protesto. Não entendi. Eu, Você tá sugerindo que é uma conspiração, assim? É isso? o protesto de Xangai foi organizado com, Foi uma com conspiração? É estrangeiros isso? num grupo. É isso? Os jornalistas, eles recomendavam procurar um estrangeiro na organização do protesto. O protesto pedindo a saída do governo. Né? Não o protesto contra a Covid-0. O protesto que pedia a saída do governo, a saída do Xi. E aconteceu semelhante em Chongqing. Chongqing também era assim. Tinha gente sendo paga no protesto, que até tem vídeo de um pessoal falando cantonês. Cantonês é um dialeto do sul da China. Pedindo o dinheiro deles, que eles tinham sido pagos para ir para esses protestos contra o governo e não tinham recebido ainda. Agora entendi. Sofia, quer complementar aí? Não, eu só queria fazer uma pergunta que a gente viu que a China ela ficou bastante tempo com um número muito baixo de casos, né? E isso é uma coisa que eu vi que levou muita gente a questionar a validade do número de casos da China. Ah, é verdade. Ô, Felipe, como você não está no Brasil, sim. talvez você não saiba, mas nenhum órgão de imprensa no Brasil fala o número da China sem fazer a ressalva de que não dá para confiar no número da China. E assim, eu não estou falando para confiar nem para desconfiar da China, eu só estou dizendo que é irônico você ter isso num Brasil em que a imprensa precisou pagar para os dados serem levantados, porque o governo sumiu com tudo. Mas enfim, daí essa mesma imprensa estava lá, sabe, trabalhando sozinha para levantar o número de óbitos, fala, cuidado aí com os dados da China. Dá para confiar ou não dá? Olha, o John Hopkins, a OMS, eles vieram para cá e analisaram os dados e eles confiam, né? Aqui até novembro, a gente não conhecia ninguém que havia pego Covid dentro da China. Assim, ninguém, nenhuma pessoa, e eu não estou de sacanagem, assim, era ninguém mesmo, zero. Agora, óbvio, né, a situação mudou, na minha empresa 60% das pessoas já pegaram Covid, mas à medida que a China controlava as ondas na menor quantidade de pessoas possíveis, dava para cuidar de todo mundo. Quem ficava doente ia para um hospital de campanha, e aí quem ficasse mais grave ia para UTI, então tinha condição de tratar todo mundo para evitar que pessoas morressem. Agora não, né? Agora a gente já está vendo aí vários vídeos de hospital superlotado, falta de oxigênio, a situação toda que vocês passaram em 2020, né? Mas é uma merda. É uma merda. Cidades grandes aqui estão sofrendo muito. Aqui onde eu estou agora, eu estou no norte, tá menos 20 graus. Aqui deve ser muito complicado. Menos 20? Eu não sei o que é. Nunca tive num lugar que faz menos 20. Nunca. Graças a Deus. Nem eu. Nem quero. É a primeira vez. É a primeira vez. Faz sensação de menos... Estava fazendo sensação de menos 26. Tenho então muita admiração pela cultura chinesa, mas se for para encarar, se for para tolerar menos 20 graus, eu prefiro não conhecer. Aí é melhor pegar um verão europeu e ir lá no Louvre, onde tem vários artefatos chineses roubados, entendeu? É mais fácil. Não, mas aí vai para o sul da China. O sul da China, o inverno faz 5, 7 graus por uma semana, 2 semanas, e é isso aí, acabou. Não é muito frio para mim também, não dá. 5 graus. Mora em Curitiba? Você mora em Curitiba, Álvaro. Sim, mas eu não gosto. Ok, justo. Mas aí não vai no inverno no sul. Não vai no inverno. Vai no verão que faz 40. Não, chega de... Tô alugando o Felipe com papo mole sobre o clima aqui. Tinha uma coisa bem importante que você marcou no chat, né, Sofia? Foi. Uma última coisa que eu queria perguntar aqui.
pedindo para explicar o que é a Free Asia. Então, a Rádio Free Asia foi criada pela CIA nos anos 50, se eu não me engano, que é para espalhar propaganda anticomunista na Ásia. Eles têm a Voice of America, que é para a América, né? E, se não me engano, eles têm Rádio Free Europe para a Europa também. Eu não sei se eles têm uma versão para a África. Então, todas essas notícias que a gente vê de maluquice da Coreia do Norte, normalmente, vêm de fontes de direita da Coreia do Sul e da Rádio Free Asia. A última, inclusive, foi que na Coreia do Norte agora só poderia nomear bebês com nome de armas ou bombas. Isso veio da Rádio Free Asia. Então, a Rádio Free Asia, inclusive, trabalha com a Epoch Times, que agora tem em português, eles estão por aí, que é de uma seita de direita chamada Falun Gong, que estava aqui na China. E eles dão um apoio para o Trump, para o Bolsonaro, para QAnon, essas maluquices todas. Então, a Rádio Free Asia, que inclusive também está por trás de muita coisa do genocídio uigur, do movimento separatista de Hong Kong e Taiwan. Então, é uma rádio hoje bancada pelo Congresso americano. Onde é que está sediado esse troço? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? É. Tá, mas como é que faz para difundir informação pela Ásia? Faz nas línguas, faz em cantonês, faz em, sei lá, em japonês? Faz em mandarim, né? Faz em mandarim. E daí, com coreano, dinheiro, faz circular onde tem que circular. Tá. Claro. Não, compreendi. E aí a gente vai ter Reuters, CNN, Associated Press, eles vão publicando a Rádio Free Asia como se fosse verdade. Tanto que a gente vê essas notícias malucas da Coreia do Norte circulando como se fosse verdade. Mas peraí, eu não. Essa que você citou aí para mim é nova. Então, na Coreia do Norte só pode nomear bebê com nome de bomba e nome de arma lá do regime. Sim. Beleza. Sim. Aqui, o que eu vejo muito, aqui não, em todo lugar, estudando teoria conspiratória, é que elas não são necessariamente ou apenas mentiras. Elas pegam um pedacinho assim de realidade, extrapolam, né, para inventar uma mentira enorme em cima. O que motiva uma mentira dessas? Porque eu não consigo nem entender como é que queima o regime essa história. Você só pode nomear teu filho com nome de bomba. É meio aleatório isso aí, não é não? Mas é a mesma história de que não pode sorrir na Coreia do Norte, não pode usar calça jeans, o corte de cabelo tem que ser o mesmo. É para demonizar e fazer as pessoas acreditarem que a Coreia do Norte é uma coisa alienígena. Assim, tudo parte do que o grande líder quer. E aí a gente nem vai entrar na conversa de por que os asiáticos têm a figura do grande líder, confucionismo e etc. Né? Mas eles usam essa coisa de tem que seguir o que aquele cara sozinho manda. Não tem democracia, ninguém pode decidir, você não pode nem decidir o nome do seu bebê ou se pode usar calça jeans. Então, todas essas maluquices vêm não só da Rádio Free Asia, mas eles ajudam muito a difundir isso. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia. Num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer. Inclusive nada. E nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.